vai estar falando agora um pouquinho sobre gravitação, certo? É o capítulo de número 15. Então vamos lá. Gravitação universal. Então o que acontece? Quando a gente fala de gravitação universal, a primeira coisa que vem à mente são as teorias, né, que sempre existiram, né, onde a gente sabe que houve muita discussão, principalmente em relação a alguns conflitos que teve entre a ciência e a igreja lá há séculos atrás, e se era a Terra que girava em torno do Sol, se era o Sol que girava em torno da Terra. Então daí gerou a teoria heliocêntrica, né? A gente já sabe que a gente tem o Sol, vou colocar ele aqui de laranja. Então aqui você tem o Sol, beleza? E você tem a Terra, eu vou colocar de azul. Então essa é a sua Terra. E a Terra gira em torno do Sol em uma órbita elíptica, certo? Então isso aí ficou definido. Heliocêntrica, né? Então a Terra gira em torno do Sol em órbitas elípticas, né? Que a gente vai ver aí mais para frente. E a principal contribuição em cima desse tópico de gravitação universal, que gerou essa teoria da gravitação, foi justamente Isaac Newton. Então se a gente for olhar a teoria de Newton, o que ela falava, né? A gente tinha uma expressão que ela tentava determinar a atração que existia entre corpos, né? Obviamente, coisas que tenham massa. Então, a minha força de atração, chama de força de atração gravitacional, ela é proporcional a G, que é a minha constante de gravitação, vezes a multiplicação de uma das massas, a outra massa, dividido por D ao quadrado. Então essa é a formulazinha aí de gravitação que a gente vai ver bastante isso aí, até no ensino médio. Então tem essa expressão como sendo a fórmula de gravitação. O que significa cada uma dessas coisas eu vou escrever aqui embaixo. Então, vamos lá. Primeira, chamo de força de atração, certo? Ou então a chamada força gravitacional. Vou colocar força de atração gravitacional. Beleza? Então quem é o meu G? O meu G é a constante de gravitação. Vou colocar o valor da constante lá embaixo para vocês verem. Deixa eu ver se dá para colocar aqui do lado. Coloca embaixo. M1 e M2 são as massas dos corpos. E D é a distância entre eles. Se eu for colocar aqui a minha constante de gravitação, essa minha constante ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então essa é a medida da minha constante. Essa constante normalmente são valores dados no problema, tá? Então não precisa aí estar decorando esse G. Acabou que eu coloquei G minúsculo, né? Isso aqui é G maiúsculo. Então tem essa constante de gravitação que a gente aplica aqui em cima nessa formulazinha. Beleza? Então o que me fala essa teoria de gravitação? Como a gente tem aplicando aí dois corpos, certo? Então quando você tem dois corpos, e esses corpos obviamente têm massa, você tem uma força de atração entre esses corpos, né? Então você vai ter uma força aqui de atração, porque existe massa. Existindo essa força, ela vai ser proporcional às massas M1 e M2, e ela também vai ser proporcional à distância. Beleza? Então tem isso aí. Quanto maiores forem as massas, maior vai ser essa força. Quanto menor a distância, maior vai ser essa força. Tudo voltando nessa formulazinha aqui da teoria de gravitação universal. Então aqui eu tenho uma informação importante,
que ela vem justamente do experimento de Cavendish. O que me fala esse experimento? Esse experimento ele tentou obter aí, né, na verdade obteve justamente a constante gravitacional. Esse foi o grande objetivo. E como ele fez isso? Essa constante ela tem um valor muito pequeno, né? Ela tem um valor muito pequeno e para você conseguir perceber, você tem que aplicar massas muito grandes. Então ele usou aí um movimento de torção para poder ir colocando massas muito grandes para ele conseguir perceber o valor dessa constante de gravitação. Beleza? Então esse aí foi o experimento de Cavendish. Continuando então, falar aí de onde veio a gravidade, como essa gravidade é calculada. A gente já sabe que essa gravidade ela muda ao longo, né, da Terra, não é um valor fixo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre gravidade. Se a gente for observar, a força de atração entre corpos que a gente conhece é a força peso, né? Então a gente sabe que a força peso, né, ela é massa vezes gravidade. E a gente conhece a força de atração gravitacional, que a gente acabou de ver. Vou chamar de F grave. Vai ser Gzão, M1, M2 sobre distância ao quadrado. Só que essas duas forças, quando a gente está aplicando a gravidade, elas são iguais. Então a força peso ela é igual à força gravitacional. Sabendo disso, a força peso a gente sabe que é M vezes G, e a força gravitacional ela é Gzão vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Aqui de cara eu já posso, uma das massas aqui vai ser justamente uma das massas aqui, né? Que é a massa de um dos corpos, aqui é a massa pequena que eu vou chamar de M1, tá? Então M1 e M eu considero como sendo a mesma coisa. Quem quiser pode até atribuir a mesma letra, a mesma relação. Então pode até colocar aqui como sendo M1 também. Beleza. Consegui perceber isso. E agora? A minha gravidade, fórmula final, G M2, ou Gm, sobre D ao quadrado. Essa é a formulazinha da gravidade, que tem o valor quebrado. Por que ela muda ao longo da Terra? Porque a Terra ela é geóide. O raio dela muda, então esse D muda. Apesar da constante e a massa da Terra não mudar, ela não apresenta a mesma distância para as superfícies, né? E quanto maior essa distância, menor a gravidade. Por isso, a gravidade é menor próximo aos trópicos e é maior avançando mais aos polos, né? O polo norte e o polo sul, certo? Então a gravidade varia um pouquinho, mesmo que seja aí 0,0 alguma coisa, né? Que é a variação da gravidade, ela acaba sendo aí uma observação interessante. Falamos um pouquinho aí agora sobre a parte da teoria do buraco negro. Quando a gente fala de teoria do buraco negro, isso é considerado o buraco negro uma das forças mais destruidoras do universo, né? É uma força incrível e até de explicação dela é muito difícil. Um dos maiores conhecedores, né, o que mais estudaram aí foi Stephen Hawking, que morreu aí há 2 anos atrás. E ainda assim, né, alguns pontos da própria teoria, dos próprios estudos dele, chegou um momento que ele viu que de repente não era exatamente como ele acreditava. Então tem muita coisa para descobrir aí, muita coisa ainda para estar estudando acerca do buraco negro. O que acontece? Quando você tem um corpo de massa, pensa um corpo aí no espaço, vou colocar ele marrom aqui. Coloquei um corpo de grande massa no espaço. O que vai acontecer com os corpos menores a ele? Vou colocar ela de várias cores para falar que são vários corpos. Então o que acontece com esses corpos aí, que estão lançados ao espaço? Consigo perceber que esses corpos eles vão se sentir atraídos, né, por esse corpo de grande massa. Certo?
Então, o que acontece, por exemplo, na órbita, né? Eles vão se sentir atraídos, vão começar a rotacionar em torno deste corpo. Então, esse corpo aí de grande massa. Só que o que acontece? No caso do buraco negro, esse corpo ele tem uma massa absurda. Então, essa força aqui de atração é muito grande. E quando você tem um buraco negro e ele absorve, né? Ele chega próximo o suficiente para absorver um desses corpos, ele aumenta a sua massa. Se ele aumenta a sua massa, ele aumenta o seu poder de atração. Então vira um círculo vicioso, tá certo? Então a teoria ela fala o seguinte: a presença de um corpo de um grande massa é como se você colocasse, ó, vou colocar aqui embaixo, experimento simples aí. É como se você colocasse em um pano. Peguei um pano aqui. Certo? Vou pegar só, eu tenho o pano aí. Se eu pegar nesse pano esticado, e colocar um corpo de grande massa no seu centro, coloquei aqui, ó, um corpo de grande massa. O que vai acontecer? Por exemplo, uma esfera de aço, né? Uma esfera grande, uma bola de boliche. O que vai acontecer se eu lançar aqui, ó, no cantinho, uma bolinha de gude? O que vai acontecer? Essa esfera, ela vai pesar, né? Ela vai pesar isso aqui. Eu vou olhar de lado, tá? Isso aqui eu tô olhando de cima. Então o meu pano vai ficar assim, ó. Certo? Meu pano, na hora que eu coloco essa esfera muito pesada, vai ficar assim. O que vai acontecer com essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha, ela tá aqui, ó. Essa bolinha, ela vai ficar tendendo a se aproximar desse corpo. Então ela vai começar a rotacionar em torno desse corpo, se aproximando cada vez mais. Então ela vai fazer movimentos assim, ó. Até ela encontrar com esse corpo. Então isso é o que acontece quando você tem um corpo de grande massa no espaço. As outras começam a rotacionar e se aproximar dele. Quanto maior a massa, maior esse efeito. Então isso aqui é o que eles consideram a teoria do buraco negro como sendo de fator relevante devido às fortes interações que existem entre corpos no espaço. E o buraco negro é um corpo de grande massa. Então esse experimento simples aqui demonstra o que acontece quando você coloca uma esfera muito pesada num pano esticado. Esse pano vai pesar, né? Exatamente aqui. Se você jogar uma bolinha de gude no canto, ela vai começar a girar até encontrar com esse corpo aqui dentro, né? Então ela giraria aqui assim, ó, em torno, até que ela cairia e colaria nesse corpo. Beleza? Então essa é a nossa teoria buraco negro. Então próxima aula a gente vai estar fazendo exercício sobre isso. Não esqueça de entregar as atividades. Semana que vem eu vou só resolver exercício aí dos últimos 3 capítulos. Tá bom? Vou estar corrigindo com vocês. Aquele abraço a todos.